Olá, gente. Oi, pessoal. Estou aguardando as pessoas chegarem. Quem está me ouvindo? Laurene, Flávio. O pessoal está chegando. Estou esperando a Patrícia. Gabriel entrou. Guga. Estou esperando a Patrícia. Cadê a Patrícia? Alô, Patrícia. Tá me ouvindo? Pessoal, estou esperando a Patrícia Perugini, que vai falar com a gente hoje. O tema da live é uma professora que se reinventou e está fazendo o maior sucesso com seus alunos nas redes sociais, fazendo, sabe o quê? Dando aula de inglês. Então, nós vamos conversar com a Patrícia para ela contar para a gente essa experiência dela, porque ela era uma professora que dava aula no presencial, migrou agora na pandemia para o online e está fazendo o maior sucesso. Ela me contou que os alunos estão gostando e ela também está gostando. E me parece que ela vai continuar online mesmo depois que tudo se normalizar. Então eu quero ouvir e contar para vocês, né, essa proposta para que sirva de inspiração para outros professores ou outras pessoas que estejam na dúvida se o online é legal ou não. E também para você que esteja pensando em fazer aula de inglês agora na quarentena, para não ficar parado, depois que vocês conhecerem a metodologia da Patrícia, quem sabe vocês animam de fazer uma aula de inglês online. Então vamos lá, cadê a Patrícia? Estou tendo dificuldade de convidar a Patrícia. Aqui, me ajuda aqui. Direção de Patrícia, está me ouvindo? Não, eu não estou ouvindo a Patrícia. É a Patrícia que eu estou esperando para a gente começar, porque está todo mundo já aqui, ó. Só que a Patrícia tá ouvindo ela. Já mandou um monte de recado, tô te ouvindo, tô não sabendo. É, eu que não estou ouvindo a Patrícia. Não estou ouvindo a Patrícia. O que será que está acontecendo? A gente testou ontem, deu tudo certo. É possível que hoje não vai dar.
Ah, mas acho que eu vou sair aqui, peraí. Como é que eu saio? Ah, agora sim. Ah, agora sim. Oi, Assim, Patrícia. sabe o que é isso, Ana? Duas loiras, né? Numa live conversando. Ah, agora tá certo, Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Tudo Tá bom, minha todo mundo ouvindo aí, gente? Coloca aí um joinha aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? todo mundo ouvindo? Podemos começar então. Bom, gente, Patrícia é uma professora e também fez direito, ela fez letras, português e inglês e direito. Depois ela fez vários cursos de aperfeiçoamento no exterior. E a Patrícia, ela vem trabalhando com inglês nas áreas de técnicas, né? Que a gente chama de inglês instrumental, não é, Patrícia? A gente Então, também. na verdade, né, o Yolanda, eu ministro, né, e formo indivíduos e grupos no inglês e também no inglês técnico nas áreas de hospitality, que é hotelaria, jurídica, saúde, business em company e agora também nas aulas virtuais. Isso. Aí a Patrícia, eu tive conversando com ela antes e ela me contou que antes ela só dava aula presencial e se eu Sim. tiver errado você me corrige. E por causa da pandemia, ela foi obrigada a parar com as aulas presenciais, né? Todo mundo. Então ela resolveu entrar nesse mundo virtual e começou a dar aula para os alunos dela virtualmente, em aulas online. E aí ela me disse que fez muito sucesso, apesar de ela ficar meio receosa se, se poderia dar certo ou não, mas ela começou a me dizer que deu muito certo. E eu gostaria que a Patrícia contasse essa experiência para a gente. Depois ela vai contar como que é a metodologia dela e tudo mais. Aí, como é que foi, Patrícia, essa metodologia, essa experiência de passar do presencial para o online? Online. Então, Yolanda, na verdade, né, a pandemia trouxe uma realidade virtual para o mundo corporativo. E a parte de educacional pode ficar fora disso, né? Então, o que nota hoje, né? A maioria das pessoas hoje, elas estão trabalhando no estilo home office. Então, eu vi a necessidade dos meus alunos nas videoconferências, nos calls, nos e-mails. Então, criei uma didática, né, e uma metodologia para ajudá-los nessa questão. Então, eu acho que a pandemia, na verdade, trouxe aquilo que a gente visualizava lá no futuro para o presente. Então, a gente tem hoje já aquilo que a gente imaginou que ia ser lá na frente, né? Na verdade, o virtual é a nova realidade. E assim, eu acho que as pessoas, elas tinham um certo preconceito, né, em relação à aula presencial com a aula virtual, por vários motivos, né? Mas eu vejo que hoje as pessoas, elas se sentem mais à vontade. Por quê? Porque nós temos, né, o acesso à internet, ele é muito fácil hoje, né? É um facilitador. Então você tem aplicativos, nós temos plataformas, tudo isso que você pode colocar no celular, tablet, você pode colocar no desktop e conforto da sua própria casa, né? Você pode, de repente, ter uma aula num break do seu trabalho. Isso tudo é muito importante. Essas são formas, são facilitadores do que a gente vive hoje. É verdade. Inclusive, tem sociólogos que dizem que as crises, elas potencializam algo que já estava em curso. Né? Sim, Então, assim, a educação à distância, cursos online e outras atividades online, elas não surgiram agora por causa da crise, elas só se potencializaram. Como a gente ficou impedido de fazer muitas coisas no presencial, então potencializou, né? Quer dizer, acelerou uma coisa que já vinha acontecendo, as pessoas já vinham utilizando, né, as aulas online, mas
de forma mais gradativa. Aí você já trabalhava com aulas online ou não? Então, eu já ministro aulas online há mais ou menos 3 anos. Por quê? Ah, Pelo fato de eu estar aqui em São Paulo, né? Você sabe que São Paulo é uma loucura, né? Diferente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, embora também seja uma loucura por aí. Mas aqui a gente tem aquela questão do trânsito muito forçado, as pessoas trabalham muito intensamente, então aquela rotina e o cotidiano, né, profissional, às vezes as impediam de participar com frequência nas aulas presenciais. Então, hum, pessoas acabaram migrando para as aulas online com esse propósito de flexibilidade, mobilidade, mas tem uma hum, importante, Yolanda, que eu posso dizer aqui a respeito também da terceira idade. É uma coisa muito interessante ver que hoje a terceira idade ela não se preocupa só com o corpo, né? Mas hoje também ela se preocupa com a mente. E o fato da terceira idade também ter assim dificuldade em alguém que a leve para algum lugar para poder ter aula, a questão de mobilidade, né? Também, então elas também aderiram bastante às aulas virtuais. E isso é muito. uhum. Nós temos, no meu caso, eu tenho um público diverso, né? Agora mais do que nunca, né? Durante a pandemia conta de que eu tenho não só as aulas individuais, mas também em grupo, né, online. Então, isso é muito bacana, porque tem essa Ah, interação tá. também, né, em grupo. Tá bom. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só retomar aqui, porque tem gente entrando agora, tá? Aí eu vou explicar aqui como é que vai ser a nossa metodologia aqui dessa live. Gente, a Patrícia Perugini é professora de inglês. Ela está aqui contando a história dela, porque ela já trabalhava com cursos online, mas de uma forma mais reduzida. Agora, com a pandemia, ampliou, né? Quer dizer, ela parou efetivamente com as aulas presenciais, pelo menos por enquanto, e começou a aumentar os alunos online. E a gente estava falando aqui agora que a crise ela potencializa coisas que já estavam em andamento, e uma delas são as aulas online. E aí a Patrícia falou da terceira idade, uma coisa muito interessante, eu queria chamar a atenção de vocês. Quem tem alguém em casa que esteja na terceira idade, é muito legal que vocês incentivem, que façam coisas novas, né? Aprender uma língua nova, isso faz muito bem inclusive para Alzheimer, e evitar o Alzheimer, porque quando a gente começa a fazer o nosso cérebro trabalhar com coisas novas, aprender coisas novas, isso é muito bom para o desenvolvimento do cérebro. Então, ela está dizendo que ela também trabalha com a terceira idade. Você trabalha com crianças também? Então, hoje Doutor? eu não tenho mais crianças, né? Mas não que eu tenha nada contra, já dei muita aula para criança. Mas hoje em dia, essa parte minha profissional, ela está muito mais assim, vamos dizer, que eu tenho um maior número de pessoas na área profissional, né? Por conta do inglês técnico, que eu falei em todas aquelas áreas que a gente estava falando no começo. Porque no começo, na verdade, a gente estava falando a respeito de que eu ministro, né, aulas no inglês como um todo, mas também no inglês técnico, nas áreas de hospitality, que é hotelaria, nas áreas jurídicas, da saúde, TI, e também nas aulas virtuais. Então, essa parte, né, dessa parte corporativa, ela cresceu muito. Então, bastante adultos, né? Tenho adolescentes que estão assim, que na verdade tem aquelas provas, né, importantes para quem vai fazer cursos no exterior, que é o TOEFL, né? O TKT, MTKT, também eu faço esses cursos preparatórios para essas pessoas que estão querendo passar nessas provas, mas também entrei agora com o pessoal da terceira idade. Então, na verdade, eu não tenho assim uma faixa etária, mas eu estou assim de adolescentes para não estou de 0 a 80 anos, mas eu estou de adolescentes até as pessoas. Eu acho que a pessoa mais assim de idade que eu tenho hoje tem 76 anos, né? Que é a dona Sati, que é uma senhorinha japonesa, oriental, que faz ela e o marido
semanalmente as aulas e é muito gostoso ter essas pessoas de todas as idades, de todas... Na verdade, essa variação, né, Yolanda, é muito importante, porque isso, a gente vê o quanto essa questão do virtual a gente pode integrar, porque nas aulas em grupo também, eu também acabo, a gente acaba gerando essa interatividade entre turmas. Então, às vezes também eu proporciono mensalmente ou bimestralmente a oportunidade dessas pessoas se encontrarem e poderem Ah, legal. juntas, né? Então é muito interessante isso também. Tem uma pessoa que escreveu aqui que passou que a sogra dela, por causa da depressão, ela também afetou a memória, e afeta mesmo. Eu não sou dessa área, tá, gente? Da área de neurologia, não. Mas como eu dou aula para crianças, enfim, eu sempre trabalhei com educação há mais de 40 anos, então eu estudo muito, principalmente como funciona o cérebro, apesar de não ser especialista na área de neurologia. Mas eu sei que a depressão afeta a memória. Eu sei que se a gente parar de aprender, se a gente é igual atividade física, se a gente parar, o cérebro ele também retrai. A gente precisa estar estimulando o cérebro a todo momento a aprender coisas novas, né? Então é importante você que tenha algum idoso em casa que proporcione ou que incentive esse idoso a aprender uma coisa nova e mexer com tecnologia, aprender uma língua nova. Isso tudo ajuda muito, inclusive a evitar a depressão, né? Porque quando a gente está com a mente ocupada, quando a gente está ocupado com alguma coisa que nos instiga, principalmente aprender, o ser humano gosta muito de aprender e fica muito feliz quando aprende alguma coisa. Isso é muito importante, né, para todo mundo, para toda a faixa etária, desde criança até a terceira idade. Aí, vou só falar uma coisa para o pessoal. Se vocês tiverem, ó, excelente professora, super dedicada, deve ser aluno seu aqui falando. Se vocês tiverem perguntas, gente, façam as perguntas que eu vou anotar aqui para fazer para ela, tá? Minha mãe está fazendo aula de desenho, teclado, ela é idosa e está gostando. Olha que maravilha. Tô lendo aqui, adoro aprender e estudar. Então, aí é uma oportunidade para aprender inglês. E é uma coisa A Patrícia falou que ela dá aula também para pessoas que vão prestar algum tipo de prova. Aí eu queria te perguntar, Patrícia, porque quem faz mestrado ou doutorado precisa fazer uma prova de uma língua estrangeira. E geralmente essas provas, né, geralmente não, sempre são, eu nunca vi diferente. É um texto para a gente interpretar o texto, fazer uma interpretação e responder umas perguntas. Você trabalha preparando essas pessoas, porque pode ter pessoas aqui, professores, que queiram ingressar no mestrado ou no doutorado e precisa relembrar aí o inglês. Você trabalha dessa forma também? verdade, sabe o que é importante a gente colocar aqui, Yolanda? É que a pessoa, você está falando de crianças e tudo mais, na verdade, a pessoa vai estar sendo alfabetizada numa outra língua. Então, quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, você sabe mais do que eu até, porque você dá aula para crianças, né? Há todo esse tempo, tem toda essa experiência, que você primeiro, antes de ser alfabetizado, a gente aprende com imagens, né? Para depois o nosso cérebro, quando a gente é alfabetizado, a gente esquece as imagens e passa a escrever as coisas de acordo com automaticamente. Então, no inglês não é diferente. Por isso que eu digo, até para um curso que você está falando, né, de preparar as pessoas para essas provas, a pessoa ela tem que começar a trabalhar o cérebro de uma forma diferente, que é como quando antes da gente ser alfabetizado, com imagens. Então, uma compreensão de texto também, mesmo que seja numa outra língua, a maneira que a pessoa vai pensar, a evolução daquilo, de como vai ser, isso tudo eu coloco dentro das minhas aulas. Por isso que eu acredito, e falo com propriedade, Yolanda, que o mais importante para um professor, seja ele na aula presencial ou na aula virtual, é a experiência, a didática e a metodologia, que vão fazer a pessoa Verdade. ter realmente, né, aquela disposição ao aprendizado. Porque a pessoa ela precisa ter vontade de participar das aulas. As aulas têm dinâmicas, as aulas têm. Você sabe que nós temos
eu digo que nós temos 4 balõezinhos, né, em inglês, que é o listening, o writing, o reading e o speaking. E esses 4 balões, eles têm que estar harmônicos, né? Então, as pessoas não têm isso harmônico o tempo todo. Então, o papel e o suporte do professor é realmente colocar esses 4 balõezinhos de forma harmônica, porque essas provas não tem só textos, mas tem parte de speaking, tem todas as 4 habilidades, mesmo nessas provas. Então, as pessoas, eu preparo as pessoas, e isso que é bom da aula virtual, sabe, Yolanda? Por quê? Porque, como eu te falei, o mundo corporativo hoje, trazendo o home office, a quantidade de videoconferências, de call e de e-mails que as pessoas acabam tendo que se adaptar, elas precisam, então, estar preparadas. No caso da minha metodologia da didática, eu já vinha trazendo isso aos poucos para os alunos com a produção de vídeos, né? Esses vídeos contextualizando, né, a vida profissional no cotidiano diário. E isso é muito importante, porque as pessoas hoje em dia com a pandemia, as entrevistas, as pessoas que foram desligadas das empresas, as entrevistas, elas são online. Então, se a pessoa ela tem que perder essa timidez da câmera, né? De como poder... na verdade, hoje ela não fala com a pessoa, ela fala com a câmera, né? Então, essa realidade virtual, ela cai também nas provas, nas pessoas que estão prestando essas provas, né? Que a gente está comentando, e em todas as áreas, né? Seja ela profissional ou até mesmo aquela dona de casa que às vezes tem vontade de aprender, mas o fato de que não tem quem deixar as crianças e tudo mais, a aula online, ela permite isso. Você poder fazer as aulas em qualquer lugar, seja ela para o profissional, seja ela no âmbito de você se preparar para uma prova, para qualquer questão, né, Yolanda? É verdade. A educação à distância, ela surgiu justamente com essa intenção primeira de atender as pessoas com relação à falta de tempo e a questão da locomoção mesmo. Então, era assim que a educação à distância surgiu, ela surgiu com esse propósito, de atingir essas pessoas que moram longe, que não tinham como se locomover. As primeiras aulas de educação à distância foram por material impresso, depois por rádio. Então, agora a gente tem toda essa tecnologia, mas ainda tem áreas no Brasil que não chega lá, né? A internet não chega. E ainda existem a educação à distância ainda por meio de rádio, por meio de material impresso. Então, a educação à distância não é algo novo. Apesar de que ainda tem pessoas que ainda têm preconceito com a educação à distância, né? Com aulas online. Bom, mas isso está cada vez mais melhorando. Eu sempre digo, eu fiz uma dissertação sobre educação à distância no ano de 2000, já tem 20 anos que eu fiz essa dissertação. E nessa dissertação eu coloco, e depois eu sempre falo isso, não é a tecnologia em si que é ruim. O ruim é a maneira como usam a tecnologia, né? A gente pode usar a tecnologia realmente para o bem ou para o mal, como qualquer coisa, né? Então, é a intenção, é a maneira como a gente faz, é que muitas vezes pode ser prejudicial. E aí entra o que você está dizendo com a questão da motivação, né? O professor, seja no virtual, seja no presencial, ele tem que saber motivar. Não é porque está no online, no virtual, que não se usa os recursos para motivar. Você pode estar no presencial e não estar motivado. Agora mesmo uma pessoa escreveu aqui que aprendeu inglês quando era pequena, mas desistiu porque era chato. Claro. E com certeza era no presencial. Quer dizer, não é porque está online que a aula é chata ou é ruim, é a maneira, é a metodologia. E aí tanto faz, o professor... Eu não estou dizendo, gente, que tudo, porque deve ter muitos professores aqui me ouvindo, e aí falar, você está defendendo que as aulas têm que ser todas online? Não, não é isso. Ainda mais para criança, né? Ainda mais para educação básica, de forma alguma, não é isso. O que eu estou dizendo é que, havendo a necessidade, né, de aulas online, como você falou antes, do idoso, que não pode se locomover, agora nesse momento, por exemplo, de pandemia, mesmo a pessoa que trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, quer uma aula online, né? Então não precisa se locomover. Nesses casos, a aula online atende muito bem, se for dada por um professor que domine, né, uma boa metodologia. Não é isso?
Você concorda? Eu concordo plenamente. Eu acho que hoje em dia também o fato de nós termos os aplicativos, as plataformas e esse acesso a tudo isso, a gente pode mandar muito o material todo, né? Hoje ele é mandado simplesmente com um toque no botão. Então, o material didático, o listening, vídeos. Então, a aula ela fica muito dinâmica. Aliás, ela fica às vezes mais dinâmica do que a presencial, por conta que temos mais domínio de muitas coisas ao mesmo tempo com o uso da internet, coisa que às vezes na sala de aula a gente não tem. Então, hoje, mais do que nunca, eu vejo que há necessidade das pessoas de poderem projetar, né, se tinham esse preconceito, de dar uma oportunidade de ver como é interessante hoje, né, a aula online, como eu te falei, por ser um fruto de uma realidade. E hoje nós não podemos ficar para trás disso. Nós temos que estar prontos e preparados por aquilo que eu falei no começo, aquilo que estava tão distante e que já está projetado para o agora. Então, nós, como professores, temos sim que dar o suporte para esses alunos, para que eles possam participar da aula, e eu chamo, sabe, quando a pessoa ela não tem assim aquele domínio do aplicativo, né, e ela começa a utilizar e a saber utilizar o aplicativo ou ter um aproveitamento interessante na aula online, que ela possa verbalizar isso, que ela possa passar para outras pessoas, que ela possa externar isso, porque eu chamo isso de celebrate, que é cada coisinha que você consegue, sabe, step by step, cada dá, você tem que cobrar, porque aquilo é importante até para você se automotivar em qualquer coisa que você vai aprender, não é verdade? Verdade. Você falou que dá aula em grupo também, individual e em grupo. O aluno pode escolher, então. Nós temos aulas individuais, aulas em grupo. E como eu falei para você, o interessante é que as aulas eram ministradas, né, em company. E hoje essas empresas, por terem, né, o mundo corporativo ido, né, para o home office, hoje esses grupos, né, que tinham as aulas dentro das próprias empresas, têm aulas em grupo comigo no virtual. Então, isso que ficou muito interessante, porque a pessoa ela consegue enxergar que há condições, mesmo que seja em grupo, de você dar continuidade aos seus estudos. Aí, como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho uma colega, duas colegas, cada uma na sua casa, a gente marca um horário e faz a aula cada uma na sua casa e você atende no grupo. É isso? O bom do virtual, né, Yolanda, que não temos barreiras. Então, isso é muito legal. A gente pode estar, como a gente está falando agora, que eu estou em São Paulo, você está no Rio, mas você pode estar em outro país, você pode estar na sua casa de campo. Então, o que acontece? Eu primeiro preciso de um teste de nível. Se essas pessoas não se conhecem, querem e fazem questão de fazer aula em grupo, eu posso colocar essas pessoas e elas passam também a se conhecer dentro do grupo da aula online, que é a mesma coisa. Só que as pessoas se apresentam, elas começam até a fazer amizade dentro desse grupo, que pode ser usado até pelo WhatsApp. Porque eu mantenho também grupos dentro do WhatsApp para que as pessoas possam interagir mesmo fora das aulas. Porque senão fica muito pouco a pessoa. Hoje em dia isso também não dá limites, entendeu? Você tem o professor, o acesso ao professor diariamente. Qualquer dúvida, qualquer vontade, desejo, você pode estar ali chamando e o professor dando aquele suporte, coisa que na presencial você só está ali, né, disponível na hora da aula. Então, esse dispositivo hoje permite que pessoas se conheçam, que pessoas possam interagir durante outros dias que não sejam o dia da aula e aprendendo. Isso que é o mais legal, né? Aprendendo ao mesmo tempo. Entendi, olha aí. Olha aí, gente, vocês podem organizar. Quem está interessado, que eu estou vendo muita gente falando assim, aquela outra pessoa que falou que estudou quando era criança e desistiu, agora falou assim, quem sabe, Patrícia, você tira esse meu problema, né, de infância. E ela... Então, quem está... Sabe que Oi? eu adoro fazer o que eu faço, né? E eu digo para eu amo odeio inglês. Então, a maneira e a didática ela é importante para a gente tornar algo agradável. Como a gente está agora, um bate-papo. A aula tem que ser um bate-papo. A pessoa se sinta realmente na sala de casa.
Eu estou querendo fazer aula de inglês, porque eu parei já tem muito tempo, já tem muito tempo precisando. Mas olha só, quem tiver interesse em fazer aula de inglês, né, e quer conhecer a Patrícia melhor, depois ela vai deixar o endereço de contato, né, para vocês conversarem. A Lorene está dizendo que ama estudar inglês. A Lorene, eu sei que ela fez um curso aí, online. E aí, gente, quem quiser, ou vocês têm um grupo de amigos ou familiares que possam fazer juntos, ou a própria Patrícia, ela organiza esse grupo, né? As pessoas vão procurar a Patrícia querendo aula em grupo. Aí a Patrícia organiza esse grupo e onde quer que vocês estejam, vocês vão fazer parte dessa aula em grupo. Tem que ter alguma plataforma específica? Você trabalha com alguma plataforma? Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas plataformas. Eu trabalho com o WhatsApp, o Skype, o Hangout, o Google Meets, né? Que são as plataformas que eu utilizo. E de acordo com a necessidade do aluno, vai adaptando a plataforma que a pessoa se adapte melhor, né? Mas essas todas estão fantásticas, né? Tem tido bastante resultado mesmo, né? E o importante que eu fico feliz é que quando a pessoa ela desgosta do inglês, esse é meu papel, né? A gente às vezes desgosta, né, Yolanda, quando a gente não tem domínio das coisas, né? Então, quando a gente tem domínio, é gostoso porque você começa a sentir prazer naquilo, né? E tudo que é prazeroso, como agora. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, 1 hora de aula, que desgaste. E não é. É como a gente está aqui, ó. Tá vendo? Bastante tempo conversando, mas é uma coisa agradável. Que é assim que eu tento fazer dentro das minhas aulas, né? A aula online tem que ser bem agradável, assim como a presencial. I would like to speak English, but meu inglês não está bom mais para falar. Estou muito tempo sem falar, precisava muito de uma aula de conversação. Aqui está uma pessoa falando que terminou um curso que foi totalmente online, foram 4 anos e 1 mês, e com muita dedicação, agora estou em busca de treinar a fluência e como a Patrícia ministrar a aula. Eu não sei se é seu aluno, deixa eu ver aqui. Opa, eu não sei se é aluno seu, mas assim, tá dizendo aqui, tem muitos elogios aqui para você, não sei se você está vendo daí. Você está vendo daí, não, né? Umas As coisas. pessoas. Não, por exemplo, essa pessoa que você está falando, eu não sei quem é, não estou conseguindo ver a Não. pessoa. Mas assim, o que eu fico muito feliz é que, na verdade, os meus alunos acabam fazendo parte da minha família. Por quê? Justamente porque a gente se vê, né, naturalmente, semanalmente. E como a gente tem esse contato semanal, que acaba tendo, né, aquele vínculo, e aquele vínculo agradável. Então, isso é muito importante, né? Que traz, né? E ver que as pessoas estão aqui comentando que gostam bastante das aulas e elogiando, eu fico muito feliz, porque é uma realização do meu próprio trabalho. Eu amo o que eu faço, Yolanda. Então, para mim, isso aqui é prazer, né? E a gente vê que as pessoas também gostam bastante, é o resultado que a gente estava comentando, né? A nova realidade, seja no virtual ou no presencial, o que importa é o resultado, né, Yolanda? Eu amo professora que ama ser professora. Porque eu já estou na profissão há 42 anos, eu amo ser professora também, então eu vibro quando eu vejo professoras que amam ser professoras, que amam o que fazem. Apesar de todas as mazelas da educação no nosso país, né? Eu sei que é difícil, né? Eu trabalho em rede pública, então é muito difícil. A gente tem muita criança, enfim, é um outro assunto, mas é só para dizer que, apesar de todas as mazelas, quem já foi meu aluno sabe disso, eu sempre defendo que a gente tem que fazer o nosso melhor, né? A luta para melhorar a educação é uma coisa, mas a nossa ação com os alunos, nosso envolvimento com os alunos tem que ser o melhor que a gente pode dar, né? A gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor. Então, eu amo ouvir de professoras, assim como você está falando aí, eu amo fazer o que eu faço, né? Eu acho isso, assim, sensacional. Porque, realmente, em qualquer profissão, você amar o que faz toda a diferença. Sim. Né? Faz toda a diferença. Eu sempre falo também assim, gente, a teoria é muito importante, lógico, eu não desprezo a teoria de forma alguma, mas a teoria sem sensibilidade,
né, por parte do professor, de qualquer outro profissional, mas a gente está falando aqui do professor especificamente, se não tiver sensibilidade, não há teoria que dê conta, né, dos problemas da prática, porque na hora que a gente vai para a prática, além da teoria, a gente tem que ter muita sensibilidade com aquela pessoa que está ali na nossa frente, né, porque senão não é só a teoria que vai resolver, né, os problemas, a gente sentir a dificuldade do aluno, a gente atender esse aluno dentro das suas necessidades específicas, isso depende de muita sensibilidade. E aí, no caso das suas aulas, você atende quando é individual. Teve uma pergunta aqui que uma pessoa fez, já passou, mas eu li. Você atende, você faz atividades individuais com os alunos? Sim, Atividades individuais, as mesmo quando está em grupo? mesmo em grupo, as pessoas elas vão ter a dinâmica, justamente a metodologia, aquilo que você estava falando agora há pouco. Na verdade, é aquilo que eu sempre falo, né? Para que a pessoa tenha êxito nas aulas, sejam elas presenciais ou online, depende da dedicação, da experiência e da didática. E eu acho que a aula em grupo, ela é em grupo, porém os grupos não são grandes, são grupos reduzidos, onde eu posso dar atenção a cada um dos indivíduos que fazem parte do grupo, dentro Ah, da sua legal. necessidade, tá? Legal. Faço, Então, por exemplo, aqui tem um aluno falando assim, uma pessoa. Eu terminei meu curso, foi totalmente online, foram 4 anos de curso online, caramba, e um mês, com muita dedicação. Agora eu estou buscando treinar fluência para falar, né? Que deve ser, com certeza. E, por exemplo, eu também, eu estou em busca de fluência. Eu consigo ler em inglês, mas eu estou muito ruim para falar. Então, você trabalha só com essa área também da fluência? então, com certeza, mas é aquilo que eu estava falando agora anteriormente, são 4 balõezinhos. Lembra que eu falei o speaking, o writing, né? O reading e o listening. Então, esses 4 balõezinhos, eles têm que estar homogêneos. Você só tem o proficiency da língua quando, na verdade, você consegue falar comigo e identificar pessoas que estão ao seu redor. Então, eu também tenho na minha prática de aulas, para as pessoas que já têm o conhecimento da língua, que ela tenha esse hábito, não só de entender, né, e de poder falar a respeito de um assunto, mas o domínio de qualquer tipo de assunto, seja ele comigo, né, que está ali na frente da pessoa, mas com as pessoas ao redor também. Então, isso tudo que você está falando do speaking, claro, porque você tem hoje, né, se você colocar assim a divisão, né, do inglês, ele é Basic, Intermediate e Advanced. E aí, por Hum, último, Proficient. Então, a pessoa, às vezes, ela se engana quando ela pensa assim, estou no intermediário, então eu tenho que falar inglês. Então, isso não existe, porque assim, o nome já diz, quem está no Basic aprendeu o quê? O básico da língua. Quem está no intermediate, ela não está nem lá nem cá, ela está no intermediário. Ela entende, porém ela não tem condições ainda de se comunicar como ela gostaria. Ela se comunica, mas não como ela gostaria. Quando ela entra no advanced, ela já tem o domínio de fala na mesma velocidade que ela entende. E o proficient é quando justamente você tem o domínio de falar com a pessoa que está na sua frente, você entende as pessoas que estão ao seu derredor e você consegue falar de qualquer assunto. Então, isso tudo também é a mesma coisa. De acordo com a necessidade de cada pessoa, a gente coloca nas aulas. Eu preciso sentir o que a pessoa tem facilidade e o que ela tem dificuldade para que ela uhum. possa botar em prática aquilo que tem dificuldade, não ser mais uma dificuldade, virar um hábito do cotidiano na prática diária. Entendi. Gente, tem alguma pergunta para fazer para a Patrícia? Eu acho que ela agora acabou de responder essa pessoa que colocou aí, né? A questão do inglês, da busca da fluência. Se eu não me engano, é a Laurene que está falando isso. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Foi Foi a Laurene. Foi a mesmo que Laurene. Delanene pode me procurar, eu vou deixar aqui depois o contato. E se você tiver alguma dúvida, quiser uma dica, ou até que eu possa te treinar para que você venha ministrar aulas, porque uma coisa é a gente aprender a língua, né? E outra coisa é você ter o dom, né, de ensinar. Então,
também, se você precisar de alguma dica ou quiser aulas para ministrar, para como ministrar aulas virtuais, você pode me procurar assim que eu vou estar à disposição. Aliás, estou à disposição de quaisquer pessoas que tenham vontade de saber um pouco mais, né, das aulas ou tenham alguma dúvida. Na verdade, Yolanda, o que eu posso dizer é dicas e vantagens a respeito das aulas online que eu posso estar colocando aqui para as pessoas, professores que Uhum. aula online e que nunca deram, é o seguinte, Hum. hoje em dia, só com a pandemia, mas pós-pandemia, as pessoas podem ter certeza que o número de alunos vai ser muito maior no online do que o presencial. Porque muitas empresas, eu tenho alunos que trabalham em muitas empresas que hoje já mudaram o conceito e pós-pandemia vão continuar no home office. Então, isso só coloca Verdade. o que a gente estava falando, que o mundo corporativo realmente não é mais uma adaptação do mundo corporativo, e sim a realidade do mundo corporativo, que nós temos também que colocar numa realidade do mundo educacional. Então, aquele professor que antes, né, não dava aulas online, é interessante ele aprender a respeito das ferramentas, dos ter esse suporte para começar a ministrar essas aulas. E aquele aluno que tinha o preconceito, vai ser bastante interessante ele poder participar dessas aulas, possa ver que dentro da empresa hoje, ele vai sentir uma necessidade, seja no português ou no inglês, de estar assim como nós estamos agora, online, conversando com pessoas sem barreiras, porque hoje não é mais o diretor vai vir dos Estados Unidos falar com você, o diretor está aqui, olha, está num call, ele está numa conferência, então você vai ter que estar preparado a qualquer momento Uhum. de utilizar a língua. E aí, É verdade. Alô, tá ouvindo? sim, Yolanda, tem alguma coisa? Gente, olha que legal que a Patrícia está falando, né? Quer dizer que ela está disponível para ajudar, para fazer com que as pessoas aprendam mais a língua inglesa, né? É o inglês americano ou o inglês britânico? É o inglês americano. Americano. Então, ela está disponível até para ajudar outros professores, né? E ela está dando essa dica, assim, para quem dá aula de inglês, né? Então, ela também ajuda o professor que nunca deu aula online a ela passar a experiência dela de como professora, né? De curso online para para um outro professor que também queira começar a dar aula online. Eu acho isso tão bonito, Patrícia, Não, porque eu até eu fala. Eu quero deixar você falar, porque eu acho que a, a estrela aqui hoje é você. Você tem que falar e as pessoas têm que aproveitar. Pode falar. Ana, que eu deu para perceber, eu gosto de falar bastante, né? Eu sou uma pessoa que... Então, eu digo para os meus alunos que isso é importante, que na mesma velocidade que eu falo em português, eu falo em inglês. Então, Ah, eu que digo que legal. não vão ter problemas em entender ninguém, porque o inglês... Por que o inglês americano, né? Você sabe que o inglês, na verdade, o inglês raiz, o inglês que se aprende é o inglês britânico, né? Como no nosso português. A gente tem o português do Brasil, o português de Portugal. Mas se a gente colocar a quantidade de pessoas que falam português de Portugal e o do Brasil, tem mais de 7 países, né, que tem o português de Portugal, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então, com certeza, a língua mais falada do português é no Brasil. A mesma coisa acontece com o inglês, né? O inglês britânico, a gente tem ali no Reino Unido, que é a Inglaterra, Escócia e Irlanda, e também nos países que têm como língua nativa o inglês, né? Países da Jamaica, Canadá, Austrália, entre outros. Mas o inglês americano, com certeza, ele está presente nos filmes, nas músicas, então ele aparece muito mais. Então, ele é mais difícil também de aprender, porque ele corta muito com a gente no português. Ninguém fala, né? Você irá lá hoje. A gente fala, você vai lá hoje. E em inglês americano, justamente tem essa diferença do britânico, né? Que a pessoa fala, por exemplo, I do not know. E o outro fala I don't know, não é nem I don't know, é um I don't know, né? Então isso é muito interessante. Então também é bacana porque as aulas do começo,
Para quem nunca teve, eu chamo de intro students, que é aquela pessoa que está sendo introduzida à língua inglesa, as aulas não são no começo em inglês, elas vão gradativamente indo aos poucos para que a pessoa não tenha choque. Porque se eu começasse aqui, é como a entrevista, se tivessem pessoas aqui que não têm domínio da língua, imagina eu começar aqui, oh, hello, Yolanda, it's gonna be a pleasure to be here with you and all of you. Então, na verdade, eu estaria mostrando às pessoas a qualidade do meu inglês. Mas, para mim, a inspiração é justamente o ao contrário. Eu ver os meus alunos falando comigo na mesma intensidade que eu vou estar falando. É gradativo. Então, você começa com 30%, 50%, 70%. Quando você menos esperar, você está com a aula totalmente em inglês. Isso que é bacana. Ah, legal. Então, gente, olha só, tá? Vocês podem fazer perguntas, tá? Mas eu estou fazendo, assim, de vez em quando, um resuminho de tudo que a gente está conversando aqui, que é tanta coisa, né? E tanta informação, mas depois que acabar a live, eu vou gravar, né? A live, vou deixar aí no meu Instagram, a Patrícia também vai deixar no Instagram dela, para quem quiser rever, e entrar em contato com a Patrícia para quem quiser maiores informações. Mas se vocês quiserem perguntar agora também, já tirar uma dúvida agora, pode perguntar que a Patrícia vai aí respondendo. Eu estava falando antes que eu acho muito bonito, né, quando a pessoa se propõe a ajudar outras pessoas, quando você não vê o outro como concorrente. Eu acho isso tão bonito. E o Canal do Saber, que é um canal que eu abri agora recentemente na quarentena, ele tem esse propósito, sabe? De compartilhar saberes. Inclusive, o slogan do Canal do Saber é conectando saberes e experiências, porque além de, não é só compartilhar, mas é conectar também. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que faz uma coisa legal, e eu conheço uma outra pessoa que poderia se juntar a essa para fazer algo maior ainda. Então, eu também tenho feito essas conexões. Tá? Para você ter uma ideia, hoje, deixa eu ver se vai dar tempo de eu contar aqui uma história. Vai. Um ex-aluno meu da Universidade de Uberaba mandou para mim um livro que ele fez, infantil, coisa mais linda o livro, eu amei, fiquei apaixonada pelo livro. E aí, eu conheci também, pelas redes sociais, uma menina que está terminando pedagogia e agora, na quarentena, abriu um canal para contar histórias. Olha, que Que bacana. é a Hora do Conto, com a Bia Toledo. Estou aqui fazendo divulgação do canal dela. Aí eu falei assim para o meu ex-aluno lá que me mandou o livro dele. Eu falei, olha, eu conheci uma menina que conta histórias, eu posso pegar essas suas histórias, passar para ela contar, porque as histórias são lindas. Eu hoje fiquei contando em voz alta aqui as histórias dele. Muito legal. Então, eu gosto muito de ver, de ouvir, quando a pessoa fala o que você acabou de dizer. Eu estou aqui disponível para ajudar. Eu acho tão bonito isso, né? E isso está acontecendo muito nas redes sociais. Eu vejo muito que está um profissional ajudando o outro. Eu Sim, acho isso fantástico, né? A gente está ultrapassando aquela ideia retrógrada, né, de capitalismo extremo, são as pessoas ficarem olhando para a outra como concorrentes. Né? sim. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente ajudar um ao outro, mais a gente cresce. Né? Então, eu achei muito legal isso que você falou, de estar disponível para ajudar outros professores. Eu acho Né? que vimos, né, experiências do Yolanda, nós estamos agregando e acrescentando sempre. Nós não somos só conhecedores e únicos, né? Então, essa é uma maneira interessante de podermos dividir e compartilhar experiências. Então, isso Verdade. é importante, né? Gente, a live vai acabar, então eu não quero ser interrompida assim abruptamente, então eu vou terminando devagar aqui. A Patrícia quer falar mais alguma coisa, quer deixar mais um recadinho aí para alguém, Nunca vi mais uma dica. entre os dois. Na verdade, deve ser entre os dois, o inglês americano e o britânico, né? Eu vou colocar aqui uma frasinha para você ver bem a diferença. Ó. A pessoa falaria assim, ó. This is my little daughter. Esse é o britânico, tá, João? E esse, agora, ó. This is my little daughter. Esse é o americano, tá vendo? Então, é um pouco diferente, porque o britânico, ele fala bastante o R e o T. E o americano não fala. Então, por exemplo, everybody é o britânico, everybody.
let's have a party e o outro let's have a party. Esse é o americano. Então tem diferença sim, viu, João? Pode ter certeza. Gente, olha, infelizmente temos um tempo, né? E aí esse tempo acabou nesse momento, mas nada impede que a gente continue conversando ou que a gente faça outras lives, né, Patrícia? Eu sei que a sua agenda é cheia, foi o maior sacrifício conseguir esse horário aí com a Patrícia, mas a gente pode, nem que seja o mês que vem ou daqui a 2 semanas, a gente fazer outra live. Foi um prazer enorme estar aqui com a Yolanda e com todos vocês que participaram. E sim, eu vou passar aqui o meu Instagram é Patrícia Perugini, né? E o meu telefone, o WhatsApp é o 11 981 8797. Depois até a Yolanda pode passar, quando ela gravar a live, depois ela pode passar também para quem não conseguiu pegar aqui, né? E estou à disposição de, como eu falei desde o começo, né? Não só da Yolanda, mas para qualquer pessoa que queira aprender a língua, que seja da terceira idade, que seja profissionalmente, ou até os professores com dúvidas aqui das aulas online. Foi um prazer enorme, viu, Yolanda? Muito obrigada pelo prazer foi todo meu. Não, e também pelo canal Saber, que é fantástica a sua ideia, e com toda a experiência que você tem, eu fiquei muito feliz de ser convidada e estar aqui nessa live junto com você, viu? Ah, que graça. Eu que estou feliz de ter você aqui comigo. E tomara que você possa me fazer essa gentileza de novo, de fazer uma próxima live. E a gente vai conversar sobre outro assunto que já me ocorreu aqui, voltado para professores, mas deixa para a próxima live, porque hoje realmente não vai dar tempo. Acho que daqui a pouquinho vai acabar, porque já são 17h53 e o Instagram ele corta mesmo. Quando acaba o tempo, puf, sai do ar. E aí fica chato. Eu já fiz live que eu fiquei falando muito, e aí acabou assim, sem eu poder finalizar. O meu coração Então, tá aqui bom. está batendo mundo que participou aqui, que eu fiquei muito feliz mesmo com a participação de todos e feliz também com um coração bem grande, assim, ó, que eu tô vendo que tem um monte aqui mandando um monte de coração para mim e eles podem ter no meu coração também, com certeza. Foi um prazer enorme, viu, Yolanda? Muito obrigada e até a próxima todos, viu? Um beijo para vocês todos que assistiram e a gente vai deixar aí no Instagram as informações. Muito obrigada. Sucesso. Um beijo, Meg, também. Um beijo para todos, viu? Kisses. Bye. Bye.